Oi gente, tudo bom? Eu já tô querendo gravar esse vídeo tem tempo, mas eu sempre adiava, porque é muito difícil a gente selecionar favoritos de alguma coisa, né? Então, filme favorito, livro favorito, seriado favorito, roupa favorita. Pra mim, em especial, escolher livros preferidos é muito difícil, porque todo o meu envolvimento com a obra também tá muito ligado com a minha situação no momento, com o que eu tô sentindo. Às vezes, algo relacionado à história me envolve de alguma forma, às vezes um livro muito bem escrito não tem um enredo envolvente, às vezes o contrário. Então são vários fatores que fazem com que a gente realmente aprecie muito um trabalho. Então eu tentei fazer uma lista bem bacana, até como uma indicação para vocês que estão procurando uma próxima leitura, mas não sei se são as minhas 5 melhores obras que eu já li, por isso, por favor, peçam para fazer uma parte 2, porque eu não vou ser injusta nem um pouco com as outras obras e eu trago mais dicas num segundo vídeo, numa segunda parte. Mas aqui eu selecionei trabalhos muito legais que me envolveram muito. Eu vou falar um pouquinho sobre essas obras, tudo sem spoilers, ou seja, sem revelações sobre o final, sobre algumas coisas surpresas da obra. Então confere aí essa lista que tá bem bacana. Mas antes de eu continuar e te fazer essa lista com várias obras boas, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Se não, eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui no canal, além de literatura, que eu falo bastante sobre isso, eu também trago vídeos sobre cinema, sobre seriados, cultura pop em geral. Então se você gosta desses temas, esse canal é para você. Aqui embaixo está marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue por lá. Às vezes é muito mais fácil eu passar algum aviso, alguma coisa sobre o canal através do Instagram, então me segue por lá. Também já faz um favor, dá um joinha logo agora nesse começo do vídeo, que isso me ajuda muito no engajamento aqui do trabalho. E na caixinha de comentários comenta pra mim se você já leu algum desses livros que eu vou citando aqui, ou quais são os seus preferidos. Me indica aqui também, porque eu vou adorar ler e depois trazer também os meus comentários, as minhas considerações aqui pra vocês. A minha primeira indicação, e é sem dúvidas um dos meus livros preferidos assim da vida, é o livro O Tempo Entre Costuras, da Maria Dueñas. É uma escritora espanhola. Eu já li esse livro há muitos anos, eu li e depois reli. O livro ele é um calhamaço, tem acho que 500 páginas, ele é bem grandão, mas ainda assim eu reli sem nem sentir as páginas passarem, para você ver o quanto essa história é envolvente, quantas páginas realmente te prendem. A história gira em torno da Cira Queiroga, que é uma costureira. Ela na verdade começa o livro como um aprendiz de costureira, a mãe dela é costureira, ali na Espanha, e a gente acompanha inicialmente o período pré-guerra civil. Então a gente começa acompanhando ali ela super inocente, ela se apaixonando por um rapaz, indo para o Marrocos, naquele período que era uma terra dominada ali pelos europeus, e ali ela passa um período, justamente no período da Guerra Espanhola. Então a gente vai entendendo o que está acontecendo ali na Guerra Civil. Logo na sequência vem a Segunda Guerra Mundial, e ela participa de tudo aquilo ativamente, porque muita coisa na vida dela vai acontecendo e vai, sem que ela perceba, envolvendo ela nessas tramas que envolve questões de espiões, envolve questões de guerrilha mesmo. Então ela vai se envolvendo cada vez mais em tudo isso, mesmo ela sendo uma moça super simples, uma costureira, que aos poucos ela vai evoluindo e a gente vai acompanhando esse amadurecimento da personagem. Eu gosto demais desse livro, amo de paixão. Eu sei que na Espanha lançaram uma adaptação desse livro para um seriado, né, uma minissérie. Eu sei que tem na Netflix, eu não assisti, então se você assistiu ao seriado e de repente você não gostou, talvez não tenha sido fiel ao livro, porque eu não vi, eu não sei se está fiel, mas o livro eu posso garantir que é uma excelente obra. Se você gosta de um romance histórico, se você gosta daqueles livros que tem diversas coisas de espionagem, de investigação policial, de várias artimanhas, ele é muito cheio de aventura, você vai amar O Tempo Entre Costuras. Eu sei que eu já falei mais de uma vez aqui no canal sobre o Luiz Fernando Veríssimo, que é o meu escritor brasileiro preferido. Eu adoro as crônicas e os contos dele. Eu sei que eu já citei aqui o livro A Comédia da Vida Privada, que é um dos meus preferidos. Analista de Bagé, que também é um dos meus preferidos, mas eu resolvi indicar aqui como top 5 da minha lista, o livro As Mentiras que os Homens Contam, que é uma antologia com diversos contos que tem como tema principal dissimulações, armações que homens fazem, algumas vezes algumas mulheres, em relacionamentos.
E os textos do Luiz Fernando Veríssimo, se você não conhece o trabalho dele, eles são sempre carregados de muito humor, de muito sarcasmo. Então você vai lendo aquele texto, às vezes imaginando um final e ali tem uma reviravolta e acontece outra coisa. Para você que não sabe o que é uma antologia, uma coleção de contos e crônicas, são aqueles textos curtinhos que contam um recorte, geralmente sobre uma vida atual, então sobre a nossa contemporaneidade. Então é muito interessante porque muita coisa, às vezes, que está sendo narrada ali naqueles contos, naquelas crônicas, você consegue imaginar você passando por aquela situação, ou de repente um vizinho, um amigo, porque é tudo muito envolvente, tudo muito parecido com o real, mas obviamente ao exagero. Então é tudo levado ao extremo. Eu dou muita risada com os textos do Luiz Fernando Veríssimo. Eu aconselho a você, se você não leu nenhum texto dele, pode começar pela seleção As Mentiras que os Homens Contam, porque ela é muito legal. Eu sei que foi lançada em 2000 e uns anos depois, não sei se uns 10 anos depois, um tempo depois, foi lançado As Mentiras que as Mulheres Contam. Esse eu ainda não tenho, pretendo comprar. Eu quero também acompanhar esse outro lado da história, né? Essas coisas envolvendo as mulheres. Mas esse livro é interessantíssimo. Eu tenho aqui na minha coleção Analista de Bagé. A Comédia da Vida Privada é muito bom. Então fica aqui como uma indicação e tá também na minha lista de preferidos. O Luiz Fernando Veríssimo cada vez mais se fortalece como o meu escritor brasileiro preferido. Eu adoro os livros dele. Essa é a minha próxima indicação, esse meu próximo livro preferido. Eu fiz vídeos aqui no canal falando sobre autores, sobre a saga, que é o livro Jardim dos Esquecidos, da escritora V.C. Andrews. Eu, inclusive, vou deixar aqui embaixo na caixinha de comentários se você quiser ver um vídeo bem completo sobre a saga inteira, sobre a autora, que tem uma história de vida muito legal, assim, muito emocionante, e toda a evolução dos personagens, porque são 5 livros, mas eu particularmente eu amo muito o primeiro. E eu acho que tem aquilo que eu comentei no começo, tem muito a ver também com o nosso momento quando a gente lê o livro, do nosso envolvimento com a história. A história é muito envolvente, a escrita da V.C. Andrews te prende do começo ao final. Eu duvido que você comece a ler esse livro e abandone, porque você não consegue, você fica a cada novo capítulo esperando ver os acontecimentos. Em geral, a história conta a história dos filhos da Corinne. A Corinne, ela é casada, ela acaba perdendo o marido no acidente e acaba tendo que voltar para casa da família dela, da mãe e do pai. O pai tá bem doente, eles são muito ricos, só que o pai não sabe que ela tem 4 filhos, então ela se muda pra lá com as crianças. O pai tá muito doente, então o que ela arma como plano, ela e a mãe dela, de colocar as crianças no sótão, enquanto ela vai amansando o pai dela e contando a verdade pra ele, que ela tem 4 filhos, que ela se casou com o tio dela, que esse foi o grande motivo da separação, né, do envolvimento dela com o pai, e que quem sabe, né, o pai dela, como ele tá muito no fim da vida dele, talvez ele fique mais sensível a isso. Só que com o tempo as crianças vão crescendo ali no sótão, porque o tempo vai passando e aquelas coisas não vão se resolvendo, e a partir daí a gente vai acompanhando tudo que vai acontecendo na história, que tem umas reviravoltas mirabolantes, tem algumas revelações chocantes. A obra é realmente extremamente emocionante, extremamente comovente, muito triste. Já adianto aqui que eu tenho certeza que você vai chorar. A saga como um todo é muito triste, mas esse primeiro livro em si eu acho que é muito mais emocionante, comovente, e eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Esse livro você precisa ler se você gosta de uma história que realmente vai mexer com você, mas se prepara, porque vai mexer e talvez não seja de um jeito bom. Se de repente você tem alguns gatilhos aí sobre violência, sobre algumas coisas assim, talvez não seja o livro pra você. Essa é a minha próxima indicação, provavelmente é o meu livro preferido. Eu tenho um apego muito grande com a saga de uma forma geral, porque todos os livros, sem exceção desse livro, são livros muito bons, mas a minha indicação é o primeiro livro dessa saga, que é o livro A Sombra do Vento, que faz parte da série O Cemitério dos Livros Esquecidos, do Carlos Ruiz Zafón, que é um escritor espanhol que faleceu inclusive agora em 2020, foi uma grande perda para a literatura. Ele é excelente. Todos os livros dele são muito bons, além desses da saga, são todos muito bons, eu tenho todos na minha coleção, eu adoro esse autor, gostava muito do trabalho dele. E nesse livro, A Sombra do Vento, a gente começa a acompanhar a história do Daniel Sempere. Ele é um menininho de 11 anos, só que ele é super esperto. A história, inclusive, se passa na Espanha, também mais ou menos na mesma época que passava O Tempo Entre Costuras. Dá um padrão, acho que eu gosto desse período ali na Espanha. E a gente acompanha a história dele ali em Barcelona, em 1945, mais ou menos.
ele tá super triste porque ele perdeu a mãe, ele não lembra da mãe dele falecida, e o pai dele acaba levando ele pro Cemitério dos Livros Esquecidos, que é uma livraria super exclusiva, super escondida no centro de Barcelona, e lá ele encontra um livro chamado A Sombra do Vento, que é escrito pelo Carax. E ali ele começa a ficar fascinado pela história, porque o livro é super interessante, e fica buscando mais informações sobre o autor. Só que ele descobre que o autor, apesar de ter nascido, crescido e morrido em Barcelona, ninguém sabe sobre ele. A comunidade ali tem um certo segredo, né? Uma aura meio secreta relacionada a ele. E ele começa a perceber que existe uma figura ali meio misteriosa que está queimando todos os exemplares desse livro. E ali ele começa a investigar tudo aquilo que está acontecendo. Eu amo essa história, eu acho que ela foi cada vez mais evoluindo ao longo das obras. Nas sequências, a gente tem a sequência da história, aí tem alguns livros que contam um pouco do passado sobre alguns personagens, então você vai entendendo algumas coisas que ficam meio com ponta solta ao longo da história, mas o primeiro livro em si, ele já é super redondinho, você entende toda aquela complexidade que está envolvendo aquela história, fora que ele tem uma questão de metalinguagem, ou seja, é um livro falando sobre um livro falando sobre a paixão da leitura, um livro falando sobre a paixão da escrita, um livro contando um livro, então tem toda essa questão de metalinguagem que eu acho excelente. É uma obra muito boa para você que gosta também nesse perfil, como eu comentei do livro O Tempo Entre Costuras, gosta dessa coisa de aventura, de investigação, mas que tem um quê de romance de época, você vai amar A Sombra do Vento. E o último dessa lista, que provavelmente teria muito mais livros para indicar, mas eu tive que selecionar só 5, é uma obra que virou uma queridinha mais recentemente, porque eu acabei de ler, não faz muito tempo, inclusive já trouxe resenha aqui no canal, que é o livro A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, do Joel Dicker, que é um escritor suíço que eu amei do começo ao fim. Eu amei esse livro. Virou de verdade um dos favoritos. Tá aqui mais uma indicação para vocês, mas se você quiser saber completo, o vídeo tá marcadinho na caixinha de comentários. Dali você pega todas as informações sobre o livro, mas de uma forma geral, é um livro de uma investigação policial, porque o nosso protagonista é um escritor que tá passando por um período em que ele tá numa crise, ele não consegue escrever, e aí ele vai procurar um antigo mentor dele, que é um antigo professor da faculdade, que também é escritor. É um escritor super renomado, super famoso, e depois daquele período que ele passa ali, acontece da polícia encontrar ali no quintal desse escritor um corpo que foi enterrado há muitos anos, de uma garota que estava perdida ali na cidade durante muitos anos, uma adolescente, e junto do corpo, ali dentro da bolsa dela, foi encontrado um manuscrito do livro principal desse escritor, o que o tornou mais famoso. Então, obviamente, ele vira o maior suspeito daquele caso, e ali toda a cidade, na verdade todo o país, porque ele é um escritor super famoso, fica contra ele, e o protagonista, que é o Marcos, que é aquele escritor que tá com um bloqueio, não consegue escrever, ele começa a se dedicar a provar que aquele escritor dele, amigo dele, que é mestre dele, é inocente. Então só ele, em toda a América, tá a favor dele, então ele vê que ele precisa fazer alguma coisa para provar a inocência desse amigo dele. E depois disso, tanta coisa acontece. O livro também é um livro bem grosso, tem várias páginas, porque o livro tem várias reviravoltas, mas eu te garanto que o livro não é nada cansativo. Ele tem uma linguagem também fora da ordem cronológica, então em alguns momentos a gente volta para o passado, alguns a gente volta para o presente, a gente tem algumas informações que são contadas através de relatos, como se fosse realmente a gente acompanhando a investigação, aquela parte meio documental que o Marcos está fazendo daquela história. Eu sei que assim, eu fiquei apaixonada pela escrita desse escritor, eu vou procurar mais trabalhos dele para ler, trago aqui no canal também. Eu amei essa obra, é uma obra mais recente, então de repente se você não gostou muito das minhas indicações anteriores, porque são todos livros muito antigos, esse já é mais recente, tem um texto muito mais contemporâneo, tem situações muito mais contemporâneas, apesar de narrar um caso antigo, mas assim, sério, você vai amar se você gosta de investigação policial, você gosta de várias reviravoltas ao longo das páginas, você vai gostar muito, muito, muito. Bom, gente, foi isso, eu tentei não me prolongar muito, porque se me deixasse eu fico falando sobre os meus livros
preferidos até anoitecer. Eu adoro indicar livros para vocês. Então, se vocês gostaram da minha listinha, comenta aqui embaixo. Me falem também os seus livros preferidos, eu vou adorar conferi-los. E se vocês pedirem, eu faço uma parte 2, porque tem muito livro que eu amo, que tá na minha lista de top 10 e que eu não pude trazer aqui, porque aqui eu tive que fazer um recorte mais estreitinho da quantidade de livros, para não ficar também um vídeo gigante. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo!